Olá, sejam bem-vindos à série Quanto Vale a Água. Esse é um videocast, é uma realização do Comitê Guandu com execução da AGEVAP e da Bumerangue Produções e Eventos. O objetivo aqui é a gente debater a importância da água em seus diferentes vieses, né? A sua importância ambiental, os seus valores sociais e humanos, produtivos e econômicos e até mesmo culturais, né? É uma troca de informação para a gente estar fomentando uma experiência, um olhar diferente em relação à água. Hoje é o nosso segundo episódio, né, dessa série que a gente está lançando nesse mês mundial da água, esse mês de março. E a gente vai falar sobre um conceito bem interessante, a qual vocês têm muito conhecimento, que é o conceito de água virtual e pegada hídrica, né? É uma forma de você estar mensurando de forma mais real aí o uso dessa água. Então, a gente está recebendo aqui hoje o professor Alfredo Akira, né? Ele é doutor em Ciências da Engenharia Ambiental, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, o professor Paulo Canedo, que é doutor em Engenharia Civil e professor e pesquisador do Programa de Engenharia Ambiental da UFRJ há 53 anos, e o Luiz Jupi, que é geógrafo, analista de sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, obrigado aí pela participação de vocês. Então, assim, vamos começar do início, né? Água virtual. O que é isso? O que seria água virtual, pegada hídrica? São conceitos diferentes, né? Então, vamos começar por água virtual. São bem próximos, mas são coisas um pouco diferentes. Eu vejo assim, água virtual é um conceito que deu início no final da década de 90, né, com um pesquisador britânico, acho que é John Anthony Allan, conhecido como Tony Allan, que desenvolveu uma metodologia para quantificar o volume de água que é incorporado na cadeia de produção, né, de empresas, indústrias. Então é uma maneira da gente tomar conhecimento do quanto de água tem disponível para um produto, né? E aí isso já vem sendo discutido e aí evoluiu para o conceito da pegada hídrica, que define como um indicador multidimensional da água, né? Da contabilização da água. Então eu vejo que é uma maneira da gente, como consumidor, saber o quanto de água que tem num determinado produto, né? Então é interessante esse conceito. É uma forma de você mensurar virtual. É no sentido daquilo que você não está vendo, né? Na verdade, aquela água que está sendo utilizada, mas que você, muitas das vezes, não sabe que está agregada àquele processo, àquele produto. Seria mais ou menos isso. Eu diria que tem um lado de entendimento que me fascina, que é o seguinte: a população, em geral, não consegue perceber o uso da água. Então, se você perguntar para uma pessoa mais incauta, ela vai dizer: olha, eu preciso de 2 litros de água por dia, só isso, o resto eu não preciso. Aí, mas ela se esquece de que ela pega um pedaço de papel, escreve lá uma folha A4, e quando ela escreveu na folha A4 e usou essa folha A4, ela gastou na folha A4 10 litros de água para produzir, porque a folha A4 não nasce assim, sem nenhuma atividade industrial que a produza. Mesma coisa com, enfim, quem imagina que você vai comprar um franguinho na padaria e aquele franguinho que está rodando na máquina, ele não nasceu ali, ele para estar ali, ele precisou de milho, precisou de produtividade, precisou de uma série de coisas, várias etapas, e tem dentro desse franguinho, tem uma quantidade de água do tipo 3.900 litros de água por quilo de franguinho da padaria. Então, essa é a pegada aí, quer dizer, passa a noção para o usuário, para a sociedade, de quanto ela precisa da água. Então, o seu programa, que é Quanto Vale a água vale uma enormidade. Se você ficar olhando tudo que você faz ao longo do dia e qual é o consumo de água inerente a esse seu uso diário, você vai ver que você vai usar cerca de 4.500 litros, em média. Um cidadão usa cerca de 4.500 litros de água por dia para viver. E não 2 litros, como ele pensa. Daí a importância, né, que a consciência ambiental, ecológica, né, faz toda a diferença hoje no consumo consciente, né, e cada vez mais as pessoas estão buscando, né, produtos sustentáveis, né, e isso faz toda a diferença aí para mercado, né, e para o desenvolvimento dos produtos e processos das empresas, indústrias, né, e comércio em geral. Então, quando você tem essa consciência ambiental, através de educação ambiental, é uma opção de escolha, né, de um produto mais sustentável, né, com menor pegada hídrica, com menor consumo de água, e isso meio que direciona, né, encaminha aí os nossos processos produtivos para uma
forma mais sustentável, né? Com menor impacto, né? E processos mais modernos e suficientes. Né? A gente, no Comitê Guandu, alguns anos atrás, nós começamos a produzir alguns materiais de comunicação, trazendo, de fato, esses dados da pegada hídrica, né? Que um smartphone precisa de 12 mil litros de água para ser produzido. Para que a gente consiga levar para a população a importância do valor da água de um viés diferente que ela está acostumada a entender, né? Que não é só aquilo que chega no copo d'água, na panela da comida, no banho, né? Na verdade, que é um insumo indispensável para o processo produtivo, né? Então, assim, e até mesmo o professor Akira trouxe como surgiu esse conceito de água virtual e depois o conceito da pegada hídrica foi um detalhamento, né? Desse conceito de água virtual, é mais ou menos isso, né? É uma apropriação, né, desse conceito inicial da água virtual e que incorporou, além do aspecto quantitativo, do volume agregado no produto, né, também a questão de onde que você está fazendo a tua contabilidade, né? Porque a pegada hídrica, como você tem diferentes etapas do processo de produção, ela pode diferenciar quando ela é feita aqui, é quantificada aqui no Brasil, por exemplo, o quilo do milho, né? E também em outros países. Então, dá para a gente também avaliar a importação e a exportação de água virtual nesse sentido, né? É quase que um comércio. É um comércio de água, exatamente. Exatamente. Na verdade, a água não é um bem comercializável, né, diretamente, ela não é uma commodity. Mas o que ela produz Exatamente. E nesse sentido, na verdade, a commodity, ela precisa de muita água. Então, aquele país que é produtor de commodity, ele acaba sendo aí um grande exportador de água, né? Porque aí quando a gente vai avaliar a pegada hídrica do quilo da carne, 15 mil litros de água, né? Mas onde vai tanta água na carne bovina? Na verdade, não é. É na soja e no milho que são necessários para estar produzindo a ração para você estar alimentando o gado até que ele venha aí a virar o produto final. Então, assim, são conceitos bem interessantes. Outra questão também que ele traz é essa divisão, né? De água verde, azul e cinza, né? Como que é mais ou menos isso? Água verde é a água que é utilizada quando você se apropria da chuva, né? Por exemplo, a plantação, o cafezal, tem uma quantidade de água que é utilizada. Naquela época que tem mais esse período chuvoso, isso entra na equação. O green water, né? Aí a água azul é quando a indústria ou a empresa ela utiliza a água de um manancial, de um rio, água subterrânea. E água cinza, né, que é a grey water, é quando a água que é utilizada, você utiliza ela para diluir um poluente. Né? Então tem uma carga lá de poluição e aí entra nessa contabilidade também. Né? E eu achei interessante essa contabilidade por levar em consideração a questão da diluição. De quanta água você vai precisar para diluir um efluente até que ele chegue em considerações aceitáveis novamente na natureza. Então, assim, acho que a pegada hídrica ela traz um detalhamento bem interessante nos processos produtivos nesse sentido. E nessa questão de importação e exportação, não é verdade? Você passa a ter um comércio de água e a gente sabe que o Brasil é um dos 5 maiores exportadores de água no mundo, né? Então, assim, que ele tem essa disponibilidade. O professor Canedo, ele tem até alguns dados relacionados a essa questão de água no Brasil, no restante do mundo. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa até com um português. E ficou bem interessante, porque a lógica é assim. Se você pegar Europa e a Ásia, onde está 86% da população do mundial, então você tem lá, enfim, 86% das pessoas que vivem estão ali. Quantos porcentos da água do mundo essas pessoas têm no seu território? Então, Europa, Ásia e África tem 86% da população do mundo e tem 55% da água do mundo. Então, repara, tem muito mais população do que água. Tem 86% de população, 55% de água. Olha para o Brasil. O Brasil tem 13% da água do mundo e 3% da população. É o inverso. Olha, Europa, Ásia e África, os consumidores têm 86% de bocas e 55% de água. Nós temos 3% de boca e 13% de água. Então nós somos hiper ricos, está sobrando água no Brasil em relação às bocas. Isso faz com que
estabelece um começo seguinte: a Europa, a Ásia e a África não conseguem viver sem a água de outro lugar. Ele precisa de água de outro local. Quem é esse local? É o Brasil. É um deles. E não são muitos, hein? Então o Brasil tem uma vantagem comparativa em relação aos demais países, principalmente os países ricos, que é super bom. Que é isso, nós somos capazes de encher o supermercado europeu, asiático, que eles não conseguem. Não conseguem porque eles não têm um insumo água. Então eles não podem fazer aquilo que você falou, eles não podem produzir tanta carne, porque eles não têm água para produzir essa carne. Então, eles têm que comprar a água via carne do Brasil. E aí é interessante que acaba que essa conta, né, da água que está dentro do produto, muitas vezes ela é ignorada. É né? ignorada. Ela não entra nesse custo, né, do valor, da valoração da água que está exportando para os demais países. É uma riqueza imensurável, né? E que faz toda a diferença aí, que é realmente um diferencial de atrativo, né? Isso demonstra o interesse, né, de se investir, né, de se produzir aqui, né? Então isso tem toda uma questão que a gente tem que usar da melhor forma, né, para ter um desenvolvimento sustentável, riqueza, emprego, renda, né? Então esse é um diferencial competitivo que é invejável, né? Todos têm esse desejo e nós temos que usar com sabedoria para poder preservar para as futuras gerações, né? Usar de uma maneira equilibrada, correta, com responsabilidade, né? E fazer uso dessa riqueza, né? Já que ela está aí para trazendo, né, esse retorno para a nossa população, para o nosso país. Jupi, desculpa, a gente achou interessante trazer um representante da Firjan para esse debate sobre o valor da água. Ainda mais quando a gente fala de uso e de consumo, que também tem uma diferença aí dentro desses conceitos. E a indústria, ela já está conectada com esses conceitos, ela já entende esse valor, porque para ela a água é um insumo, né? Com certeza indispensável aí para, imagino que 99% das produções. Sem dúvida. O planejamento estratégico de uma empresa, ela passa desde a sua instalação, concepção, do seu conceito, na questão da disponibilidade hídrica. Sem disponibilidade hídrica é inviável qualquer empreendimento, investimento, né? E a gente sabe que o nosso país, o nosso estado tem aí limitado esse recurso, mas tem disponível e isso é um diferencial que a gente tem que fazer o proveito e o devido uso, né, correto e adequado, né? Então isso é um grande diferencial que nós temos e a gente não pode desperdiçar, né? Não pode deixar de fazer uso corretamente. A indústria em si, né, ela tem os processos mais tecnológicos, se ela não tiver à frente, né, do que tem diferencial, ela não consegue sobreviver e continuar, né? Então você tem aí desde os relatórios de sustentabilidade, com levantamento de todo o consumo, até mesmo da cadeia de fornecedor de serviço aí, né? Na busca da pegada hídrica, porque se você tem um fornecedor seu que não tem disponibilidade hídrica, ele pode estar afetando a sua produção, né? Deixando de fornecer um insumo, um produto. Então tem essa preocupação até extramuros, né, da indústria em relação a essa questão. Outra questão importante apesar de qualquer crítica, né, a legislação brasileira ela é muito rigorosa e severa, né? E o setor industrial é o que é mais fiscalizado, né? É o que mais é olhado, né? Acompanhado, né? Então, para você ter uma indústria licenciada, funcionando adequadamente, você tem os mais rigorosos padrões, seja de lançamento, de qualidade, né? E isso realmente é muito positivo, né? Porque a gente consegue, hoje, ter empreendimentos que conseguem operar de maneira sustentável, sem trazer impactos adversos, né? O que às vezes ainda fica aquele ranço, né? Ou aquela lembrança de um passado distante, onde a indústria no século XVIII, onde não havia legislação, onde não havia requisitos, ainda não se havia conhecimento dos impactos, né? Ainda fica às vezes aquela memória, o que na verdade não acontece mais. Você não consegue operar uma indústria no nosso país, no nosso estado do Rio de Janeiro, sem uma dura fiscalização, um amplo acompanhamento. Agora, Jupi, não é tão distante assim. Se você, pós-guerra, com a necessidade de crescimento do mundo, exigiu-se que as indústrias, produzissem. E aí era razoável, era entendido pela sociedade, era consciência humana que podia poluir. Polua, mas produza. Então, nós não estamos só na época de 1800. No pós-guerra, portanto, se eu voltar lá para os anos 40, os anos 50, as indústrias poluíam muito. E a legislação, então, tratou de controlar isso.
E criou-se umas regras que enquadraram as empresas e elas deixaram de ser vilãs do meio ambiente, passaram a ser, hoje, elas são protetoras do meio ambiente. É um grande engano a gente imaginar que as indústrias sejam os grandes poluidores. Não são. Os grandes poluidores somos nós, seres humanos. É o povo, com o saneamento. Esse é o grande poluidor. A indústria, por força do que o Jupi falou, enfim, da necessidade competitiva financeira, portanto, ela tem que ter lucro, e aí ela otimiza o seu processo produtivo, mas também por causa do regramento ambiental que foi criado para cercear os exageros industriais do pós-guerra. Então, o fato é que o Brasil, que estava conversando, que tem 13% da água do mundo e 3% da população do mundo, riquíssimo em água, mas maltrata muito. O Brasil é um péssimo pai para a água. Então, e por que ele é um péssimo pai para a água? Por causa da indústria? Não. Nos anos 40 foi. Mas nos anos 2020 não é. O grande inimigo da água brasileira somos nós. E, portanto, isso é bom que os ouvintes ponham a carapuça. Nós todos somos responsáveis pelo maltrato da água brasileira. E precisamos dar uma resposta para isso. Porque nós poluímos demais. Muito. Mas muito. É bom que a gente tenha um alerta. Olha que eu peguei 2 exemplos, 2 extremos, para a gente ver quão mal nós estamos no que diz respeito à poluição de esgoto. Olha, o Brasil é o mesmo. Eu vou falar duas facetas do mesmo país, com os mesmos políticos, com o mesmo povo. Então, Brasil com nossos políticos, com o nosso povo, produzindo eletricidade. O Brasil é estupendo. O Brasil atende a praticamente todos os usuários de energia elétrica. Não tem desassistido. Se você pegar o Sudeste, o atendimento só não é atendido 0,3% da população. 1/3 de 1% que não é atendido. O resto do Brasil atende. Então o Brasil é primeiríssimo mundo em atendimento de energia elétrica. Esse mesmo país, com o mesmo povo, mesmos governantes, quando olhando para o esgotamento sanitário, ele atende a 50% da população e não atende a 50% da população. Aí você diz, bom, mas pelo menos 50% ele atende. Ele atende no sentido de recolher o esgoto. O que faz? Coleta. Afastamento, né? Afastamento. E tratamento. Aí na ordem de, ao contrário, de 3%. 30%. Dos 50%. 30% dos 50%. Então, o Brasil é péssimo. E quem é péssimo no Brasil? Nós, que estamos aqui sentados nessa mesa. E vocês que estão nos ouvindo. Nós somos péssimos e, portanto, ponhamos nós da carapuça e vamos fazer força para que a gente saia desse número horroroso que nós temos. É o mesmo Brasil que atende completamente energia elétrica e não atende nada ao esgotamento sanitário. Mas a gente tem que ter uma perspectiva positiva, né? Que acho que identificar o problema, né, é o primeiro passo para você ir em busca da solução, né? E a gente sabe aí dos objetivos do desenvolvimento sustentável, aí, com essas metas de universalizar o saneamento, né? Eu acho que a gente identificar isso, reconhecer, buscar, planejar, né? Ir atrás dessa solução é o caminho da gente discutir, ver a melhor forma e não aceitar mais, né? Assim, muito simples, né? Resolver, é barato em termos de solução individual, né? É questão mesmo de conhecer, entender, né? Como que é uma questão simples aí de saneamento urbano, vamos dizer assim, né? De esgotamento sanitário de residência, né? Que pode ser facilmente solucionado, ele causa tanto impacto, tanto problema, né? A gente lembra de muita tristeza, histórias, né? De avós, senhores que pescavam no rio, né? Tinham lazer no rio, se banhavam no rio, e hoje os netos e filhos, né? Não tem mais rio, né? Hoje você fala, é na Rua do Valão. Mas ali não é valão, aquilo ali é um rio, é um riacho, né? Jupi, deixa eu lhe dar um fato histórico. Eu não sou tão velho assim. Meus companheiros da época
faziam remo no Tietê e mergulhavam no rio Tietê. Tietê, que hoje é considerado uma cloaca urbana de São Paulo, era lugar de banho e remo. Mas eu acredito, assim, que a gente tem, é possível, e a gente vai conseguir reverter isso, não tenha dúvida, né? Mas a gente precisa da sociedade aí engajada, imbuída desse propósito, né? De não aceitar mais poluição, né? De esgotamento sanitário, lançamento de esgoto sem tratamento. É simples, a gente tem solução, tem tecnologia, né? E é questão mesmo de se indignar, não aceitar, né? Porque muitas pessoas às vezes têm suas residências, compram um apartamento, uma casa e não se pergunta, né? Para onde vai o meu esgoto da descarga? Não tem essa preocupação, né? Eu tenho preocupação do que eu vou comprar do meu telefone, né? Se o meu produto é sustentável, mas às vezes eu esqueço do meu impacto, né? Que eu tenho ali. E a partir do momento que a gente tem essa geração nova aí, com essa preocupação, a gente consegue sim mudar. Tem exemplos aí já em andamento, né? De mudança, né? De cenário, né? Onde você tinha locais totalmente poluídos e hoje já está em recuperação, né? E dando um empurrãozinho para a natureza, ela consegue resolver. E eu tenho essa esperança, sim, da gente conseguir despoluir a Baía de Guanabara, a gente conseguir ter o Paraíba do Sul, né? Sem esse lançamento de esgoto sanitário como existe hoje. E basta mesmo a gente querer, como sociedade, buscar, lutar, batalhar, que acho que a gente consegue aí. Dentro dessa linha que você estava falando, Canedo, de lançamento de esgoto sanitário, eu não vi esses dados, mas se você pegar, então, o conceito de pegada hídrica relacionada à água cinza, né, dava até para fazer um cálculo, né, de quanto que isso custa, qual seria esse valor, porque a quantidade de água que você precisa para diluir esse esgoto, esse efluente que é lançado nos rios sem tratamento, isso é uma boa uma quantidade absurda, né? Eu sinceramente, eu nunca vi, mas enquanto vocês discutiam aqui, eu fiquei pensando, né, dentro do tema, que deve ser um valor absurdo, né? Que eu ainda não vi ninguém divulgar, e fica aí o desafio, né? Para que a gente tenha um pouco noção dessa pegada hídrica aí relacionada a esse lançamento. Nesse conceito que você trouxe, Antônio, na verdade, assim, eu até escrevi uma tabelinha aqui, em relação a produtos que são consumidos alimentares, né? A pegada hídrica cinza, da verde, azul e cinza, ela é a que menos tem com relação ao consumo, né? Em torno de 15% para maçã, por exemplo, 16% azul e 68% a verde, né? Se você for pegar banana, por exemplo, 84% é verde, 12% azul e só 4% é cinza. Inclusive, eu li que tem países europeus que eles extinguiram a produção de banana por conta dessa demanda hídrica alta que ela tem, né? Então, assim, vamos comprar do Brasil, que lá tem bastante água, e essa água vem junto com a banana, mas pode continuar. Então, assim, é um dado interessante, né, que eu acho que a gente merece destacar, e que também eu tenho visto que já tem tido uma discussão com relação a esse ponto que o Jupi trouxe, de a gente começar a ter um olhar com relação ao quanto que a gente consome de água nos produtos, né? Produtos e serviços em geral. E aí tá para sair, pelo que eu entendi, um selo que tá junto com a ISO 14000, acho que vai ser ISO 14000 e alguma coisa, para que a população tome conhecimento do quanto de água que se utilizou para aquele produto, né? E aí cada produtor vai começar a pensar também em soluções para reduzir a tua pegada, né? Então eu acho que vai ser uma medida também para que os fornecedores, as empresas em geral, comecem a pensar em soluções, em técnicas, né? E uso de tecnologias para redução do consumo de água também. Né? Aqui você sabe de uma coisa interessante, olha, em 2007, lá no laboratório da COP, onde eu trabalho, a gente desenvolveu um selo azul e um selo verde. E não pegou. Porque tem coisas que a gente sabe, mas não está maduro para a sociedade. Sim. E aí não adianta botar que não pega. Deus queira que pegue agora. Mas não pegou. Nós temos material escrito, fizemos o selo azul e o selo verde, para exatamente ter a pegada da água individual de cada um, e não pegou. O Jupi trouxe uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que esse dever de combater o esgotamento sanitário não tratado, etc., não só é uma obrigação coletiva, mas é uma obrigação individual. Então, ele falou uma frase que é muito importante para a minha cabeça. Você vai comprar um apartamento, você quer saber
entra água aqui, tá direitinho, onde é que é o ponto do ônibus? Você sabe um monte de coisa, o metrô mais perto fica a quantos quilômetros? Mas você nunca pergunta. Olha, põe a mão na consciência. Quando é que você perguntou para o vendedor, e o esgoto daqui vai para onde? É coletado? É tratado? Ninguém pergunta isso. É anaeróbico, aeróbico. E, senhores, nós temos uma obrigação de não voltando para dentro de casa, geralmente o consumidor já fica... É exatamente isso, Antônio. O que está na cabeça da pessoa é, se não tiver na minha casa, tá bem. Pode estar na casa do vizinho, mas na minha não. Esse raciocínio egoísta ou egocêntrico tem que diminuir. Nós temos que indagar, mesmo que não seja um fator importante na compra do seu imóvel, que imagino que não vai ser, mas ele tem que pesar alguma coisinha. Você tem que estar com um desenvolvimento social suficiente para perguntar, vem cá, o esgoto daqui é tratado? Mesmo que você não dê muito valor à resposta, ainda, você tem que começar a se indagar, porque isso é uma responsabilidade individual de cada um. Até porque esse tipo de pensamento, ele influencia diretamente a vontade política. Claro. Aquilo que não está na agenda e não está na preocupação da população, também não vai ser prioridade nos planos políticos e governamentais. Claro. Apesar de hoje, e a forma que tem que ser, a ciência, ela influencia muito os dados. O próprio Comitê Guandu, ele tem o seu plano estratégico de recursos hídricos, com todos os dados, com dados suficientes para que você faça a gestão necessária da bacia. Lembrando que isso é um documento técnico que serve para a região hidrográfica, não é do Comitê Guandu. O Comitê Guandu, ele elaborou, né, através da GEVAP e as contratadas, esse documento técnico, foram 2 anos de estudos, e ele elaborou esse documento que é para a região hidrográfica. A gente deixa isso muito bem claro. Não é um planejamento do colegiado. Não, o colegiado ele é uma representação de setores da própria região hidrográfica. Então, assim, todo mundo que tem responsabilidade sobre a gestão tinha que se basear nesse documento, tinha que se basear nesses estudos e trabalhar dessa forma. Mas, querendo ou não, a gente sabe que a política, existe muita questão da vontade política, é um termo que existente. E quando não houver uma provocação da própria população, isso vai perdendo prioridade naquele ranking. Não tem resposta política. Exatamente. Então, assim, isso começa por nós. Eu sempre falo, o gestor público, né, ele é um destacado de nós, né? Então, assim, ele, muitas das vezes, ele é um reflexo da própria sociedade ali, do contexto em que ele vive. Então, ele vai jogar olhos. A gente vai lembrar da crise da questão da geosmina. Foi muito ruim, né, para o estado do Rio de Janeiro, mas como que a partir disso, a questão da qualidade da água começou a ser muito mais debatida. O próprio Comitê Guandu, ele passou a ser muito mais reconhecido a nível estadual até nacional. Eu lembro que antes, trabalhando na comunicação do colegiado, a gente tinha que praticamente implorar para ter um espaço dentro de uma mídia para que a gente conseguisse divulgar algo importante para a sociedade. Até porque o colegiado ele é um órgão sem fins lucrativos, o sistema, e ele só visa o quê? A melhoria da qualidade da disponibilidade hídrica. Então, é uma coisa para a sociedade. E para a gente conseguir divulgar um dado, uma ação, praticamente implorando. Depois da geosmina, a gente começou a receber visita dos maiores veículos e jornalistas do país. Eu não disse que foi bom, mas a partir desse problema que chamou a atenção da sociedade, as questões... Um olhar. Exatamente. A prioridade subiu. Você tem toda a razão. Você sabe que outro dia, não tem muito tempo, teve um programa de TV que me convidou para ver se eu conseguia degustar a água do Guandu. Eu disse, não, eu não tenho essa capacidade ainda. Mas qual era o motivo dessa reportagem da televisão? Era ver se melhoramos o nosso sabor da água por causa da geosmina. Portanto, tem super importância. Isso que o Antônio está falando é real. Para você ver, antes a gente conseguia pequenos espaços em blogs alternativos e tal. Quando veio a crise da geosmina, eu brinquei, falei lá no escritório que fica em Seropédica, falei, vai ter um congestionamento de helicóptero aqui, porque todo dia tinha uma emissora diferente querendo botar especialista no helicóptero para sobrevoar a bacia do Comitê Guandu para estar falando sobre a questão da água. Que aquilo foi a culminância de série de fatores, né, que a gente já discutiu aqui, mas que passou, né, mais uma vez eu repito, não foi nada bom, logicamente, mas que fez com que essa questão subisse um pouco de ranking de preocupação pública. Foi herança boa disso. Pode-se dizer, né? Assim, vamos tentar jogar, igual o Jupi já falou, jogar um bom olhar sobre a questão. Então, foi isso. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa consciência desse valor da água. É isso que essa série está querendo trazer para a população.
para que ela entenda de vários vieses, né? Até mesmo uma coisa que a gente conversou, o cultural, que é muito grande também, do próprio Comitê Guandu, mas que ela entenda que se ela não tiver essa preocupação, acho que ninguém mais vai ter. Ela que é a beneficiada direta, né? Ela que é a população, a sociedade em geral, a indústria, né? Como o Jupi já trouxe aqui. Enfim, é importante a gente ter essa consciência desse valor da água. Antônio, me permite aqui, você falou no problema cultural, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é super legal, que é, enfim, história. É a história nossa, brasileira. Vamos voltar um pouquinho para o ano da República, 1889. Verão, janeiro de 89. Rio de Janeiro, capital do Brasil. Calor monstruoso, mais ou menos como estamos hoje. 42 graus. E nós não tínhamos água. Lembra que o Rio de Janeiro, na época, antes do Guandu, não tinha Guandu, portanto não tinha transposição. A água era produzida no Rio Carioca ou no Rio da Tijuca. E, portanto, a quantidade de água disponível para a sociedade carioca, capital da República, do Império, não era suficiente. E houve, então, o Carnaval. Chegou fevereiro, daqui a pouquinho, em 1889. E a população, irritada com a falta d'água, saíram, eu estou me fugindo do nome, qual é aqueles que vinham de palhaço batendo... Bate-bola? Bate-bola. Isso. Eles desceram ali no centro da cidade, que era o local onde eles começavam o Carnaval carioca, batendo bola, reclamando da água, reclamando com o imperador, Dom Pedro. Qual é? Está péssimo isso aí. Bom, e o Carnaval tem uma importância cultural, pegou. Foi a reclamação que pegou, aquilo que nós estávamos falando. Deu foco à discórdia, à reclamação. E o rei ficou incomodado, o imperador ficou incomodado, muito incomodado. E aí surgiram a política, veio o problema da política, que você menciona que se o político não enxerga. Na época nós tínhamos dois grandes jornais no Rio de Janeiro. O Diário de Notícias, que era contra o Império, era oposição, o grande líder, o grande jornalista era o Rui Barbosa, o famoso Rui Barbosa. Do lado defensor do Império, tinha um jornal que minha cabeça de velha fugiu o nome. Vocês me desculpem, fugiu o nome do jornal. Jornal do Comércio, que era o grande líder jornalista, era José do Patrocínio, um intelectual negro, abolicionista e, portanto, amigo do Império, que tinha acabado de fazer a Lei Áurea. Então, tínhamos aqui no Rio de Janeiro um jornal a favor e um jornal contra. O Rui Barbosa, contra, sentava o pau no rei, no imperador, dizendo que é possível que você não consiga fazer uma licitação para trazer água para o Rio de Janeiro. Não é possível isso, é um absurdo. E aí o rei foi se acuando. Quando estourou o Carnaval, o rei ficou absolutamente acuado. E aí apareceu outra figura importante para nós culturalmente, que é Paulo de Fronten. Paulo de Fronten era um jovem que saía da universidade, saía lá do Fundão, não, saía do Largo de São Francisco, da Universidade do Brasil. Ele era recém-formado. Ele entrou na onda dessa discussão que o Rui Barbosa trouxe. Não tem água, o senhor não faz uma licitação, senhor rei? E o governo do rei era meio contrário às obras, entendeu? Então, eu não vou me lembrar do nome do ministro, mas o ministro da Aviação e Obras Públicas era contrário, não queria fazer esse processo licitatório. O Paulo de Fronten fez um desafio, disse assim: eu resolvo isso em 6 dias. Uma bravata. Até porque ele não tinha, ele era recém-formado. É engenheiro, né? Engenheiro, recém-formado. Eu resolvo isso em 6 dias. E aí, Rui Barbosa, esperto, botou manchete no jornal todo santo dia. Água em 6 dias. Paulo de Fronten resolve. Por que o rei não? E ficou martelando nisso. E o rei foi obrigado, compelido, a fazer uma licitação.
Paulo Fronten entrou e ganhou. E aí houve um fato interessante, é que o ministro da Aviação e Obras Públicas disse assim, agora ele se ferrou, quero ver ele resolver. Você não diz que faz em 6 dias? Pois faça. E ele era impossível ele fazer. O que o Paulo Fronten fez? E por isso Paulo Fronten é o patrono da engenharia. Hein? O que o Paulo Fronten fez? Fez o que nós estamos pedindo aqui, ó. Conclama a sociedade. Nós, sociedade carioca, temos que resolver esse problema. Não sou eu, Paulo Fronten, somos nós. Então ele fez um grande clamor com o auxílio do Rui Barbosa no jornal. O Rui Barbosa era um jornal que na época era o Globo. Todo mundo lia. Entendi. E o Paulo de Fronten conseguiu fazer que médicos, advogados, industriais, comerciantes, enfim, a nata fosse para a rua para fazer a obra. Então fez-se um mutirão e em 6 dias tiraram a água lá de Xerém e canalizaram via rio, não em cano necessariamente. Via rio foram botando talvegues existentes, canos onde para ligar talvegues existentes, e puseram 192 litros por segundo no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse daí é do reservatório da Mãe d'Água? Ou É. É aquele que está lá em cima, lá perto do Cristo? Isso. E por isso, quer dizer, agora está exagerando. Está desativado, né? Eu ia dizer que por isso o imperador caiu, não foi por isso, mas que isso contribui muitíssimo para a queda do Império e início da República, não tem dúvida nenhuma de afirmar. Então, culturalmente, você vê como é que coisa é gozada. A falta d'água, o mau uso da água, fez com que tivéssemos influências... Uma aula de história da água. É bom também para a gente entender que não é um problema recente, né? Não é um problema recente. Pode procurar. O título para vocês fazerem pesquisa na internet é Água em 6 dias. Era o desafio de Rui Barbosa no jornal Diário de Notícias. Eu já levei os alunos para visitar o reservatório da Mãe d'Água lá. Muito bonito lá. É legal. É bonito. Tem o vertedouro, dá para ver as canalizações, né, que desce o morro. Depois e daí... ficou para Sedai, né? O rio Carioca, né? Ali. Então é interessante a gente saber, né, dessas histórias e saber da necessidade de uso, né? E saber que a gente tem uma ferramenta de científica, né, que é a pegada hídrica, para a gente estar mensurando esse consumo e usar, inclusive, para gestão. Uma das coisas que eu até falava com vocês é que seria muito interessante se a gente conseguisse assimilar esse conceito de pegada hídrica na própria gestão das regiões hidrográficas. Saber qual a disponibilidade hídrica que uma região hidrográfica tem de produção, né? Dentro desse consumo, dentro desse conceito de pegada hídrica. Olha, essa região hidrográfica ela não pode produzir, sei lá, banana. Vou citar assim. Isso seria... Porque não há... Seria o ideal, até mesmo, quem sabe, num dia, numa organização, para concessão de outorgas. Isso que eu ia falar. Por Bem exemplo, interessante. dar outorga para o cara produzir banana em determinado local é um crime. Quer dizer, é um crime comparativo. Se o cara tem necessidade de produzir alguma coisa que não seja banana. Eu estou falando aqui banana sem saber se é o certo. Claro, sim. Quer dizer que tem que ser Não, seletivo. porque eu assimilei por ela ter um alto consumo da água verde, né? Que é a água dos rios e dos mananciais, água subterrânea, que é, de fato, o domínio de gestão dos comitês de bacia, né? E aí eu lembrei, usei só como exemplo também, porque seria esse ponto interessante. Há países na Europa que já pensam dessa forma. Que eles já aboliram tipos de produções, já não incentivam tipo de produções, ou até desincentivam produções que necessitam de mais água do que eles têm disponível. Posso citar um exemplo importante para o Brasil? Produção de arroz na região de Fortaleza, Ceará. É um lugar nitidamente escasso de água e tinha produção de arroz. Então, houve um ato regulamentar que disse que não pode plantar arroz aqui. Por quê? Porque para que o arroz cresça aqui, vão ter pessoas que não vão ter água para beber. E, portanto, não pode. Quando é possível alternativa locacional, né? Isso tem que ser verificado em estudo prévio, né? Para ter uma melhor otimização do recurso, sem dúvida. Quando isso é possível, né? É melhor isso cai no raciocínio do Antônio. Você não pode dar outorga sem analisar direito quais são as... Hoje existe, logicamente, os estudos para outorga, né? A gente não está dizendo que a outorga não tem seus critérios,
Mas assim, você tá tentando sempre, né? A gestão como um todo tá pensando em evoluir nesse sentido, seria muito interessante, né? Mas a outorga tem um defeito, permanece com um defeito, de que quando dá, ela dá. Dá porque eu tenho água. E não necessariamente essa é a melhor resposta. Tinha que ser, eu acho que deveria ser vou dar outorga porque esse é o melhor uso da água para esse local. E não porque tem. Porque o fato de ter água não necessariamente deve ser dada para aquilo. Caso de Fortaleza, por exemplo, tinha água. Então posso dar para a produção de arroz? Não, não deve. Porque vai faltar na seca. Esse é o objetivo, né? A gestão de recursos hídricos, né? O instrumento da outorga, né? Visa você mensurar, avaliar, né? E você fazer a melhor forma de uso aí, né? E com certeza a gestão de recursos hídricos é um processo que ele não é finito, né? Está em constante evolução, né? As melhorias devem ser debatidas, discutidas, aprimoradas, né? Para que a gente consiga cada vez mais ter um controle melhor, efetivo, né? E tem que ter muita responsabilidade também, né? Para que não haja excessos, seja de qualquer um dos lados, né? Para que a gente possa ter um uso efetivo, né? De maneira sustentável, racional, inteligente, né? Com certeza. Mas o instrumento existe, a ferramenta existe, e você tem aí uma série de indicadores, né? Seja de consumo, de volume, são muitos dados, né? A gente tem que até procurar a tecnologia para poder extrair a melhor informação desses dados e ser utilizado para tomada de decisão, né? E aí realmente é um instrumento vivo, ativo, né? Que requer aí um aprimoramento, um cuidado, uma atenção, né? Professor Akira, você que estuda muito essa questão da pegada hídrica, tem muitos dados, existe algum tipo de produção que é assim, uma verdadeira vilã desse consumo? Em termos de produto... Algum processo. Acho que de produto, eu acho que no Brasil, eu acho que nos países em geral, que é uma questão até polêmica, mas eu acho que vale a pena destacar, é o consumo de carne, né? A carne ainda continua... O consumo de carne, ela é a que pegada hídrica. É a mais alta. Inclusive, tem um trabalho que um aluno está desenvolvendo, que é quantificar o quanto que uma pessoa que não come carne, uma pessoa vegetariana, reduz a pegada de uma pessoa carnívora. E chega a ser assim... de 30% a 40%. Mesmo os vegetais também tendo uma demanda hídrica grande. Mesmo os vegetais tendo uma demanda hídrica grande. Porque o valor do processo da carne ainda é maior, ainda o valor hídrico é mais alto. A carne consome muito. Tem uma relação com o fato dos grãos que são produzidos, eles são em 80%, dependendo do tipo de grão, milho, soja, para abastecer, alimentar o gado, né? Com certeza. Então, essa conta entra no consumo da água do carnívoro. Nesses processos, né, acho que é importante a gente destacar também quanto oportunidade de evolução, de redução de consumo, né, a gente existe com as mudanças de processo, né? Seja na agricultura, com processos de irrigação mais modernos, né? Com gotejamento eficiente, seja na própria produção industrial, até mesmo no consumo residencial, né? Com medidores de fluxo de vazão, descargas inteligentes. Então a gente tem uma oportunidade ainda muito grande, principalmente no Brasil em geral, de diminuir o nosso consumo, manter a mesma qualidade, o mesmo uso, com um menor consumo, né? E o outro ponto importante, que às vezes não entra no cálculo, mas é a perda, né? Quantidade de perda de água. Então, de toda a água captada, né, no nosso país, tem uma média, eu não vou aqui arriscar o número preciso, torno de 40% é desperdiçado, né? Então, assim, olha só o ganho que você tem imediato com a redução de perda de 40% a mais do teu... Eu acho que isso que o Jupi está falando devia ser pintado em vermelho. Senhores ouvintes, o que o Jupi está dizendo é que 40% da água que nós tratamos para distribuir para o povo é perdida. 40%, para que todo mundo entenda, metade da água, estou exagerando um pouquinho, metade da água que a gente produz, que deveria ser entregue para a população beber, é perdida. Não serve para nada. Vaza e infiltra no chão. E um outro dado também é o seguinte, porque aqui no Brasil a gente tem caixa d'água. Você vai na Europa, você não vê caixa d'água. A necessidade da gente armazenar água para quando faltar a gente ter uma reserva para atender. Necessidade e cultura, né? Cultural também. Cultural. Caixa d'água é jabuticaba, só dá no Brasil.
E a próprio mesmo volume, né? Você vê os chuveiros, torneiras na Europa são com um diâmetro bem menor, né? No Brasil a gente gasta mais água. E os costumes também, né? Aquela famosa vassoura hidráulica, né? Da dona de casa no quintal. E lavar carro, né? A cultura brasileira, o cara lava carro em casa e tudo. Então são alguns costumes, algumas práticas que reduzem bastante, significativamente, a nossa pegada hídrica, o nosso consumo. Agora, é importante a gente trazer que a gente só conseguiu fazer essa discussão a partir do momento que houve uma mensuração desse uso de água. Claro. E é por isso que a pegada hídrica e a água virtual, esses conceitos são importantes. Porque como que a gente vai saber, como que alguém poderia imaginar que a banana ou que a carne, antes disso, é inimaginável você pensar que um bife que está ali no teu prato precisava de não sei quantos litros de água, né? Então, assim, é muito importante a gente trazer esses conceitos e tá usando, né, de fato, essa técnica para a gente estar fazendo essa mensuração, para em cima dessa mensuração a gente conseguir fazer uma redução e aumentando cada vez mais a nossa disponibilidade hídrica, enfim, cuidando de todos os ciclos. Antônio, me permite acrescer uma informação que talvez sirva para o ouvinte entender um pouco melhor. A água, alimento é grão. Esse negócio de, não imagine verdura, alface, quiabo, isso como alimento. Mas não é isso que conta. O que conta em alimento é grão. Arroz, soja, milho, isso é que conta. A agricultura mundial, em média, ela consome 70% da água, vai para a agricultura. Portanto, o grande consumidor de água é a agricultura. Em segundo, é a indústria. E terceiro, último, menos consumidor, somos a nossa boca. Então, portanto, muito embora seja o menor consumidor, é o mais importante. É o consumidor final. É o consumidor final. O cálculo da ONU são 110 litros por pessoa. 110 litros por pessoa, isso é o ideal. Portanto, quando vaza... Né? Dia. Quando vaza aquilo que o Jupi trouxe e que eu pedi que todos pintem de vermelho, quando vaza metade, é como se o Brasil tivesse o dobro da população existente. Então, a responsabilidade das nossas concessionárias de saneamento... E a gestão, né? De gestão, dos processos, dos comitês de bacias, é ficar de olho no ralo do que está roubando mais água. Um dos grandes ralos de roubando água é o vazamento. Metade da água que nós bebemos saiu para nada. Porque quando a gente gasta água para fazer carne, pelo menos teve o benefício de eu comer carne. Agora, quando você gasta água para vazar, para infiltrar no chão, ninguém usou. Não serviu para nada. É desperdício. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, a participação de vocês aqui, em nome do Comitê Guandu, em nome também da AGEVAP, uma discussão muito boa. Espero que a gente consiga provocar boas reflexões, né, relacionadas ao uso da água, né, trazendo esse conceito de pegada hídrica de água virtual para todo mundo. E, mais uma vez, reforçar, não só para vocês, para toda a sociedade, que o Comitê Guandu está aberto para todos, é um órgão, um parlamento de gestão da água na região hidrográfica 2, uma região tão importante, né, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas, né, as águas dessa região hidrográfica, né, da Rio de Janeiro e região metropolitana, 80% da região metropolitana, fora aí seus parques industriais, enfim. Então, assim, deixar o convite para que as pessoas conheçam também e participem da gestão da água, que é muito importante, que ela é vital para todos os sistemas, é importante para a nossa vida e também para os processos produtivos, como a gente trouxe aqui. Tá certo? Agradeço, professor Akira, obrigado pela sua participação. Jupi. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa, pelo comitê. Estamos à disposição aí, porque for necessário. Professor Canedo, mais uma vez, mais um episódio, agradeço. Prazer enorme. Tá certo. É um grande orgulho poder participar de uma mesa que traz reflexões sobre o uso da água, sobre a melhora da gestão. Porque, repara, se a gente quer ter um mundo melhor, nós temos que promover mudanças boas. E as mudanças sociais boas começam com a mudança de cada um de nós. Portanto, isso é super importante, a reflexão sobre os processos que fazem com que cada um de nós gaste água. Tá certo. Obrigado, gente. Maravilha.